Fala galerinha do bem, Amadeu na área, o Boteco do Amadeu entrando no ar, trazendo notícias rápidas e rasteiras. Hoje, terça-feira, só dia 16 de setembro de 2025. Galerinha, vou falar do potencial construtivo, eu vou falar sobre a situação do Vasco no campeonato, a situação do Diniz, os erros individuais que o Vasco tem cometido no campeonato. Vou falar um pouquinho rapidinho, coisa rápida do basquete. Vou falar da Sub-17 que venceu hoje. Então tem umas coisas aí legais pra gente falar e por isso que o vídeo vai ser, intenso, rápido, igual o meio-campo da Sele Vasco. Vai ser realmente um programa intenso. Galerinha, vocês ainda que não estão inscritos no canal Boteco do Amadeu, se inscreva, dê aquele like, curta, compartilhe, divulgue. E lá no cantinho do lado direito tem um sininho. É só você dar aquele toquinho ali no sininho e colocar todas, porque toda vez que subir um vídeo, um conteúdo do canal Boteco do Amadeu, vocês receberão as notificações. Valeu, galera? Então vamos logo direto para as notícias. Vamos falar sobre o desempenho, O desempenho do Diniz no Campeonato Brasileiro. Tá? Eu vou aqui falar rapidinho dos últimos 10 treinadores, tá? Que estiveram no Campeonato Brasileiro. Os 10 últimos, eu vou começar pelo décimo lugar. Álvaro Pacheco, em 2024, ele teve 8,3% de satisfação, não. Boina, você nos enganou, hein? Olha o percentual dele no campeonato, 8,3%. Depois, em nono, tivemos Maurício Barbieri, no ano de 2023, com 16,6% de aproveitamento. Em oitavo lugar, um outro português, Sapinto, em 2020, com 30,3% de aproveitamento. Em sétimo lugar está o nosso atual treinador, Fernando Diniz, no ano de 2025, com aproveitamento de 33,3%. Em sexto lugar, Lucha, o professor Luxemburgo, que em 2020 teve 36,1% de aproveitamento. Em quinto lugar está Fábio Carilli, em 2025, no início desse ano, ele teve um aproveitamento de 38,8%. Tá? Em quarto lugar está Ramon Dias, o argentino. Entre o ano de 23 e o ano de 24, ele teve 46,4% de aproveitamento. Em terceiro lugar está o Luxemburgo, na segunda passagem, ou na primeira, porque essa terceira colocação do Lucha foi em 2019, que ele teve um aproveitamento de 47%. Em segundo lugar está o Rafael Paiva, no ano de 2024, mais conhecido como o ano passado, onde ele teve um aproveitamento de 48,1%. E em primeiro lugar está o Ramon Menezes, o nosso Ramonzinho, grande campeão da Libertadores, campeão brasileiro, 97, 98. No ano de 2020 ele teve um aproveitamento de 50%. Então vamos lá. Vamos falar do trabalho do Fernando Diniz, Estatisticamente, pela pontuação, ele não está fazendo aquele trabalho legal, como o torcedor gostaria que ele fizesse. Eu vou falar por mim, tá? Eu sei que aqui é um canal de informação, mas o Fernando Diniz, ele deu um up, ele deu uma melhorada, na forma do Vasco jogar. Os resultados não estão sendo condizentes com o que ele, com o que ele gosta de fazer. Ora bolas, o Fernando Diniz deixou esse time um pouco mais agrupado, comete erros, comete, algumas substituições erradas, comete, Só que o Vasco é líder, sabe em quê? Em erros individuais que ocasionam gols. O Vasco é o líder com 9 gols cedidos em erros individuais dos seus atletas. Então isso é treinamento? Também é treinamento. Mas os jogadores têm que também entender. Não é só imputar a culpa no treinador. Treinador tem culpa? Tem, claro que tem.
tá? Não está dando resultado, então é muito mais fácil você, de repente, mandar um treinador embora do que você mandar 4, 5 jogadores embora de uma vez. Só que os jogadores também têm que entender isso. Dentro de campo, eles têm que fazer o papel deles. Eles têm que jogar, evitar errar. Porque tu erra uma vez, tudo bem. Agora, se você tem uma constância em erros, vai prejudicar o trabalho do treinador, de toda a sua comissão técnica, e vai atrapalhar o rendimento da equipe durante as competições. Então os jogadores também tem que ter, tem que ter a cabeça no lugar. Porque vamos ter um jogo difícil agora, no próximo domingo, às 17h30, no Maracanã, contra a equipe do Flamengo, uma equipe forte, Mas é aquela história, gente. São 11 contra 11. O Flamengo tem um elenco qualificado? Tem. Dá para fazer 3 times? Dá. E aí? É partir para cima. É tentar administrar esse jogo de uma forma coesa, sabe? Não ficar esperando o Flamengo. Não, sabe por quê? Porque água mole, em pedra dura, tanto bate que até fura. Então tem que ter um pouco de discernimento. O Vasco vai ter que, não é só esperar, mas também vai ter que ter intensidade, colocar jogadores de frente, sabe? Coloca o Colômbia, coloca o Andrés Gomes, sabe? Dá uma movimentação nesse time. De repente colocar o Ryan de centroavante, dar um descanso pro Verratti para entrar no segundo tempo. E outra coisa, o Verratti é o artilheiro da temporada no Brasil. Também não podemos desqualificar o Pablo Verratti, que muito nos ajudou, mas tem jogos que pode dar um descanso para ele, entendeu? É só uma visão de quem está aqui do lado de fora vendo. Mas vamos continuar acreditando no trabalho do Diniz, vamos continuar acreditando no time do Vasco. Entendeu, galerinha? Agora eu vou partir para um outro tópico aqui. Falar rapidinho sobre o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho no último domingo completou 100 jogos, né? Com 18 gols e 14 assistências. Então o Felipe Coutinho está voltando a ser aquele jogador que a torcida do Vasco sempre quis. O Felipe Coutinho está, melhorando o padrão no meio campo do Vasco. Agora só que nós temos essa dificuldade no meio de campo. Não poderíamos nunca imaginar que o Jair ia se machucar, que o Tietê ia se lesionar, no último jogo o Hugo Moura estava suspenso, só tínhamos o Barros e o Matheus Carvalho, mas agora para diante da equipe do Flamengo vamos ter Barros, vamos ter o Hugo Moura, o Thiago Mendes também que está lesionado. Então esses jogadores que estão fazendo falta no meio campo do Vasco, eu acredito que o Diniz vai dar um up, o Diniz vai dar um jeito de melhorar esse meio de campo e fazer uma bela partida diante da equipe do Flamengo. Falar agora do Jair, né? O Jair foi operado na tarde da última segunda-feira, né? Ontem, no dia 15, para a reconstrução ligamentar e do tratamento das lesões nos meniscos e na cartilagem. O Jair teve alta hoje, na manhã desta terça-feira, E amanhã, na quarta-feira, dia 17, ele já vai fazer aquela fisioterapia pós-cirúrgica lá no Departamento de Saúde e Performance no Vasco, mais conhecido como DESP. Jair, melhoras para você, já deu certo, irmão. Pode ter certeza que você vai voltar a jogar no alto rendimento. Todo torcedor vascaíno, tá aqui mandando correntes e pensamentos positivos. Que Papai do Céu também te abençoe, que você volte ao jogando. Um beijo para você, um beijo para sua família, e todo torcedor está aqui orando e rezando por ti. Vamos falar da equipe Sub-17. A equipe Sub-17 derrotou a equipe do Bahia lá no CT Evaristo de Macedo, lá em Salvador, pelo placar de 5-4. E agora o Vasco ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-17. Gols de Pedro Augusto, Medina, Luiz Felipe, mais conhecido como Feijão, Kaique Ferreira, um grande zagueiro, um zagueiro que joga muita bola, e o Breno Salles. Vascão, parabéns aí, rapaziada, garotada, cria, vocês estão dando show. Também vou falar sobre o potencial construtivo rapidinho. Conversando hoje com meu amigo Renato Brito, mandar um beijo, um abraço para ele, que é uma pessoa sensacional, cara que realmente faz tudo pelo Vasco, uma pessoa inteligente, brilhante, além de ser um grande, vascaíno. Ele é o nosso segundo vice-presidente geral do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um abraço para ti. Ele me passou que o potencial construtivo, o comprador já confirmou que vai exercer a opção, E agora é negociar as condições e esperar
a expedição do termo de transferência. Então, agora, são aquelas, né, diretrizes, são aquelas burocracias que são normais até para ser definitivo, concretizado, que possa agora, a partir de janeiro, ser concretizado, começar as obras do estádio, do moderno estádio de São Januário. Ele também me falou sobre o basquete, que até sexta-feira espera dar uma boa notícia. Sabemos que o Ortega, o R10 Score saíram do basquete do Vasco, alguns jogadores também, o Eugênio, o Palute, o Marquinhos se aposentou, alguns jogadores também já saíram, mas ele falou para mim que até sexta-feira espera dar uma notícia maravilhosa. E para encerrar, que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, de repente negocia a venda do jogo diante da equipe do Vasco da Gama. Palmeiras e Vasco está marcado para o dia 1º de outubro, lá na Arena Barueri, pode ser negociada e pode ser vendida. Pode ser, ainda não foi, lá para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, na capital federal. Então ainda tem tempo hábil, né, para de repente mudar esse jogo. Espero que não mude, espero que o jogo continue na Arena Barueri, porque em Brasília, segundo o meu amigo, mandar um abraço para ele, o André do podcast, pro Digão, pro Serjão, que o André mora em Brasília, então lá no estádio Mané Garrincha está tendo muitos shows, então isso danifica o gramado, isso pode ocasionar alguma situação de lesão para os atletas. Valeu, galerinha! Aqui foi rapidinho, muitas notícias, um beijo no coração de todos, sabe, uma noite de paz e luz, e que a quarta-feira seja abençoada para todos vocês e para todos nós vascaínos. Um beijo, fui!